Olá pessoal, como nós falamos aí no início do programa, hoje vamos falar sobre problemas auditivos. Você sabe qual que é o momento ideal para começar um acompanhamento médico? Hoje quem está aqui comigo é a Luciana Marchiori, ela que é fonoaudióloga, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Luciana, já vamos iniciar lá na fase da infância, dos bebezinhos, para os pais de primeira viagem. E aí, qual que é o momento ideal para já começar a investigar, já começar esses cuidados? Desde que o bebê nasce, né? Então, a importância dos processos de triagem auditiva neonatal, né? Para que a gente veja, porque a gente sabe que existem muitos problemas genéticos, intrauterinos, que podem ser detectados precocemente, né? E a partir daí a gente pode intervir de uma maneira essa criança não perder tempo com o desenvolvimento de linguagem, né? Da aprendizagem. Quando descoberto recente, a gente consegue evitar que a doença ou o caso se agrave ou reverter ele totalmente? Depende do tipo da perda, da causa, né? Mas a gente tem sim como intervir, né? Entrar em processo terapêutico, às vezes a necessidade de prótese, às vezes a necessidade do implante coclear, mas quanto mais cedo a gente detectar, melhor. Para aquelas crianças já maiorzinhas, os pais têm que ficar atentos, né? Quando chama e não vê uma resposta, tem que analisar. Sempre, né? Porque a gente tem que pensar que existem graus de perda auditiva, né? Então, existem perdas auditivas leves. Por exemplo, às vezes a criança pode estar com uma infecção de ouvido, que é uma coisa bastante comum na primeira infância, e isso pode estar atrapalhando, né, a audição dessa criança e, consequentemente, o desenvolvimento da linguagem e a aprendizagem também. Agora, o famoso cotonete. Para os pais aí que estão com criança pequena, é ideal usar? É ideal manter essa limpeza diária do ouvidinho ou não? Nada de hastes flexíveis, né, no conduto. A inserção de hastes flexíveis dentro do conduto auditivo é muito perigoso, porque pode machucar a membrana timpânica, o próprio conduto. E, além disso, a gente tira a proteção natural da cera, né? Então, aquele cerumen, ele é importante para prevenir a entrada de micro-organismos, ele tem que estar ali e ele tem um processo migratório, ele sai sozinho, né? Então, para limpar, é só realmente no pavilhão auricular, passar a toalhinha, né? Nada de inserção de objetos dentro do conduto. Agora a gente já chegando na fase mais adulta, para quem tem essa dificuldade na audição, às vezes um ouvido escuta um pouquinho melhor, o outro já é mais baixinho. Como é que funciona o exame? Qual que é o momento ideal? Então, como eu falei, assim, sempre é importante a gente estar atento com a audição, né? Jovens, né? A gente pensa assim, jovens estão muito expostos hoje em dia a barulho, fone de ouvido, tudo isso. E isso acaba fazendo com que eles tenham mais sintomas auditivos, então zumbido, né? Aquele barulho, aquele chiado no ouvido, hiperacusia, sensação assim de incômodo com o barulho ou misofonia, às vezes tem barulhos que chegam a ficar insuportáveis, né? Devido a um excesso de barulho que a gente está exposto hoje em dia. Então, é importante que a gente sempre esteja atento. E, por exemplo, jovens, né? A gente pode pensar assim, quando eles começam com sintoma, a gente já deve procurar o auxílio para que esse problema não aumente. Tem problemas que aumentam e que são irreversíveis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É importante lembrar que o acompanhamento antes é melhor do que esperar a doença iniciar para ir, né? Com certeza, né? A prevenção é sempre o melhor, né? Se puder evitar o ruído, evitar fone com frequência ou intensidade muito alta, porque a maioria dos jovens acaba escutando intensidade muito alta, que às vezes dá até para o pai, para a mãe ou para quem está do lado ouvir, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando for para usar, sempre com o volume assim mais baixinho, né? E o menor tempo possível. Eu estou, no caso, usando o ponto, o fonezinho aqui. Existe um modelo de fone ideal ou aquele que é o mais indicado ou não? Os fones, eles são projetados justamente para não o importante machucar. é que a gente, por exemplo, se a gente pudesse medir com um decibelímetro, sempre para a gente ver, né, em que altura que está ouvindo, se está adequado. A gente vê o fone, por exemplo, esses que são intra-auriculares, a gente vê se estão sempre limpos, né? Tem essa coisa também, ninguém pensa assim, poxa, eu tenho que limpar, eu não vou emprestar de um para outro, né? E a gente sabe assim que existem os micróbios que estão ali no fone que vão passar para outra pessoa, então tomar cuidados com o fone ajudam bastante.
Hoje, quando a gente fala nos cuidados, existem muitos exames, existe uma tecnologia muito grande hoje para trazer um diagnóstico mais correto, né? Sim, né? E esse diagnóstico, ele vai variar, por exemplo, muito assim, dependendo da idade, da capacidade de resposta do paciente, né? E da parte da orelha que a gente quer avaliar, né? Então, da parte do ouvido, das vias auditivas que a gente quer averiguar. Por exemplo, em bebês, a gente faz a triagem auditiva neonatal, que é um exame objetivo. A gente coloca o aparelho mesmo, ele mede uma parte do ouvido que dá a resposta, dá um retorno para a gente e a gente consegue a resposta dessa triagem, né? Em crianças maiorzinhas, às vezes a gente já consegue fazer a própria audiometria tonal, um encaixe de forma lúdica, e a criança responde, né? Às vezes assim, a gente pede para encaixar um brinquedinho cada vez que ouvir o apito, né? E a criança vai respondendo. Em pessoas maiores, em crianças maiores ou adultos, né? O padrão ouro para a gente ver perda auditiva é a audiometria tonal limiar, né? Então, é um exame que a gente vai ver em várias frequências, a menor intensidade que o indivíduo escuta para cada frequência, né? E ele vai respondendo cada vez que ouvir, a gente vai ver o mínimo que essa pessoa escuta, certo? E nessa bateria básica, a gente também tem imitanciometria, que é um exame que serve para a gente ver a integridade da orelha média e dos reflexos acústicos. E a gente tem também a logoaudiometria, que serve para a gente ver a inteligibilidade da fala da pessoa. A gente fala umas palavras e a pessoa repete. Se o indivíduo, às vezes, né, não conseguir fazer um desses testes ou a gente olhar algum problema, às vezes a gente passa para outros testes, né? Que são importantes, principalmente assim, a gente está ouvindo muito assim, criança com problema de aprendizagem, né? Será que é problema auditivo? Às vezes passa nessa bateria básica, mas a criança ela escuta, mas ela não entende o que ela escuta, né? Então, existe uma diferença, né, de você escutar e você ouvir, né, que a pessoa está falando. De entender, né? Então, às vezes a criança ela não consegue entender porque ela tem uma alteração de processamento auditivo a nível de memória auditiva ou de discriminação auditiva, às vezes de figura fundo. Então, naquele ambiente escolar, ela acaba não conseguindo entender o que as pessoas falam porque ela tem essa dificuldade de figura fundo, né? Então, nesses casos, a gente precisa partir para outros exames, né? Para que a gente possa realmente direcionar um processo terapêutico fonoaudiológico que faça com que essa criança consiga discriminar auditivamente ou ter uma memória melhor e que consiga, com isso, ter mais sucesso escolar, né? Melhor aprendizagem. A gente entra na fase adulta, tem que ter um cuidado, principalmente em determinados trabalhos, né? Ele precisa de uma proteção, tem que ter um cuidado, também uma responsabilidade. Sim. E isso cabe às empresas, cabe à própria pessoa manter esse cuidado com a saúde dela. As empresas e as pessoas, né? Então, é um compromisso mútuo. A gente tem que pensar assim, que a empresa tem que fornecer, tem que explicar, tem que mostrar a necessidade, né? E fornecer os protetores. E o indivíduo tem que realmente usar, entender que ele precisa e que isso vai fazer bem. A perda auditiva induzida por ruído, ela é insidiosa, ela vai chegando devagarinho. A pessoa só percebe quando ela já tem uma perda instalada, que é irreversível, né? E que ela pode vir acompanhada, então, do zumbido, de outros incômodos. Então, para que a pessoa, né, ela não chegue a ter essa perda auditiva, ela tem que tomar cuidado. E agora falando sobre pandemia. A Covid-19 chegou de uma vez, assustou muita gente. Hoje nós, graças às vacinas, nós estamos tendo essa diminuição nos casos, porém, ela deixou muitas sequelas. Quando a gente fala nas sequelas, a audição também sofreu, né? Sim, né? Então, entre as inúmeras alterações advindas da Covid-19, né? E que agora a gente está pesquisando essa Covid longa, tem muita gente que ainda está com os sintomas, né? Uma delas é a perda auditiva, né? E os sintomas auditivos de modo geral. Então, o que a gente começou a perceber? É que além dessa perda auditiva, aumentou o número de zumbido, aumentou a parte das labirintopatias, né? Então, a gente sabe que ali é tudo junto do ouvido, né? Então, essa parte do labirinto, né?
E as pessoas estão com mais tontura, estão com mais queixa de zumbido, mais queixa de hiperacusia, sensação de plenitude auricular, que é aquela sensação de ouvido cheio, tapado. E quando isso acontece, é importante que as pessoas realmente procurem um especialista, procurem um otorrinolaringologista, façam uma avaliação audiológica, né? Porque o que acontece? Às vezes, pós-Covid, a gente tem encontrado até processos inflamatórios, então a pessoa ela acaba ficando, né, com um processo inflamatório, diminui a imunidade, e isso tudo tem que ser pesquisado para que ela tenha qualidade de vida e que passe a, em alguns casos, ouvir novamente, dependendo da alteração, ou em outros para que a gente consiga intervir da forma adequada para que ela sinta uma melhora nessa qualidade de vida. Recentemente nós fizemos uma matéria falando sobre o zumbido, né? E ao conversar com as pessoas na rua, nós percebemos que muitas que relataram que tiveram o Covid estão com esse zumbido, esse barulhinho que incomoda, e elas nunca sabem de onde que veio, por que desse barulho. E o que é, então, o zumbido? Para quem tem esse sintoma pós-Covid, às vezes fica meio incomodado com isso. O zumbido é uma sensação de barulho sem uma fonte externa produzindo, né? Então, ele é subjetivo. É o próprio corpo que produz esse zumbido? Então, esse zumbido, ele pode ser decorrente de uma alteração auditiva ou parauditiva, né? Por exemplo, uma alteração, às vezes, na ATM, na articulação temporomandibular, às vezes por vasoconstrição cervical nessa região. Então, o zumbido ele é multifatorial. Por isso que a gente tem que pesquisar muito a causa para que a gente possa intervir de maneira adequada. Então, a gente vê a causa, a gente vê o tipo de zumbido, se ele é remissível à terapia sonora, sim ou não, para que a gente possa intervir de maneira adequada. Às vezes, a gente pode intervir através de terapias fonoaudiológicas. A gente tem tido estudos aqui com acupuntura, que tem funcionado bastante, né, com esses indivíduos também. Então, a gente vai fazer o direcionamento de acordo com o que a gente conseguir nas avaliações. Se não tratado, ele pode aumentar ou ele se mantenha o resto da vida? O zumbido ainda é uma incógnita. Tem gente que tem, por algum tempo, esse sintoma e depois ele passa a ser só uma sensação. Tem gente que esse sintoma vai aumentando cada vez mais e depois de um tempo ele fica acompanhado da misofonia, daquela sensação de incômodo terrível a determinados sons, né? Então, o certo realmente é quando está sentindo, já procurar um especialista para que a gente possa intervir o mais cedo possível. Até porque ele incomoda muito, ele atrapalha o sono, né? Ele pode atrapalhar as atividades de vida diária, a comunicação. Então, a pessoa ela tem que realmente assim, procurar o mais rápido possível para que ela volte a ter o bem-estar, né? Não é nada agradável a gente ter um barulhinho que fica incomodando aí, né? Ou de vez em quando, ou o tempo todo. A gente, você falou da questão das pesquisas, é muito importante isso em qualquer área, né? Aqui a Unicesumar, ela exerce um trabalho desse de pesquisa, né? Sim, então nós recentemente tivemos um trabalho aprovado, né, sobre essa parte do zumbido, né, em que realmente nós vimos que houve piora nesse zumbido após a Covid-19, né, mais gente que não tinha zumbido passou a ter. E quem tinha o zumbido, esse zumbido piorou nessas pessoas, né? Então nós tivemos, entre outros trabalhos que nós tivemos na área de fonoaudiologia aí, né, que eu acho que daí dá outro assunto, né, mas a gente teve assim com a parte de deglutição, a gente teve e a gente viu que piorou em vários sentidos. A parte da anosmia, né, da ageusia, então as pessoas tiveram dificuldade, por exemplo, sentiam gostos diferentes, ou às vezes deixavam de sentir gostos, ou deixavam de sentir odores, né, e isso tem permanecido na Covid longa. Perfeito. Agora a gente falando um pouquinho daquela audição nas pessoas de mais idade, na melhor idade. É muito comum, eu vou citar no caso da minha família, nós tivemos pessoas que precisaram chegar um pouco mais velhas e precisavam passar por um tratamento desse, mas não aceitavam o uso do aparelhinho, não, eu estou ouvindo muito bem, e a gente percebia. Como conscientizar e falar, olha, chegou a hora da gente procurar um profissional, a gente conversar, porque realmente alguma coisa está errada. Então, nós temos a presbiacusia, que é a audição que vem com o envelhecimento. Então, o idoso ele vai ter, como todo o corpo envelhece, a audição também. Então, os idosos eles vão ter mais, né, propensão à perda auditiva, mas vão ter que cuidar
da sua audição. Por quê? Porque quem está ouvindo melhor, ele vai estar se comunicando melhor, mais inserido no meio, não vai perder estímulos acústicos e, consequentemente, vai ter menos riscos de demências. Né? Então, isso é muito importante. O idoso que ele tem uma perda auditiva, é importante que ele procure, né, o otorrino, que faça as avaliações com o fonoaudiólogo, para que ele realmente saiba o quanto que ele tem de perda, para que ele possa, então, usar uma prótese auditiva, um aparelho que vai ajudar muito. Né? Então, em certos casos, realmente ele vai precisar dessa intervenção e de uma reabilitação ou de uma habilitação fonoaudiológica para que ele possa realmente estar ouvindo todos os sons e para que ele não perca estímulos importantes, principalmente, como eu te falei, para que ele possa prevenir, né, demências e que continue com uma boa cognição o maior tempo possível. A gente está vivendo cada vez mais, né? A gente precisa viver com qualidade de vida. Uma dúvida, por exemplo, essa perda auditiva decorrente à idade, isso tem como voltar a melhorar ou não? Tem como parar essa perda? Como é que funciona isso? Essa perda, ela tem fatores que aceleram ela. Então, por exemplo, o ruído. Né? Se a gente está exposto a ruído ou ocupacional ou ambiental, a gente não falou do ambiental, né? Mas, por exemplo, às vezes pessoas que estão o tempo todo com muito som, a batedeira, junto com o liquidificador, com a televisão, tudo junto, aqueles sons se sobrepondo, ela também está passando por uma exposição a ruído, mesmo que não ocupacional. Né? Então, ela também vai poder acelerar essa perda auditiva. Né? Então, em vez de ele ter a perda auditiva a partir dos 60, já vai ter a partir dos 50. Então, o importante é prevenir. Estar saudável, então fazer os exames periódicos. Pessoas com hipertensão e diabetes têm mais alteração auditiva e outras patologias também. Né? Então, praticar exercícios físicos, tudo que a gente possa trabalhar, né, para estar com bem-estar geral, a gente vai estar cuidando da audição também. Perfeito, nós estamos chegando ao fim e é importante ressaltar a importância do profissional. Nada de ficar na internet, procurando receitinha milagrosa. Não, tem que ter um acompanhamento médico, né? Tem que ter um acompanhamento médico, fonoaudiológico, fazer as consultas periódicas, né? E ter um bem-estar físico, mental e espiritual para estar bem consigo mesmo e com essa qualidade de vida que a gente tanto prega. Muito obrigado pela participação. Para quem quer encontrar o Lips, encontrar vocês, como é que faz para poder participar e estar junto aí também? Então, nós temos os projetos de pesquisa no Lips, agora nós estamos com o projeto Pais e Filhos, temos o projeto de idosos também. E nesse projeto Pais e Filhos, inclusive, nós estamos vendo que muitos dos adolescentes estão aí direto com fone de ouvido, com o som muito alto. Então, pais, né? Prestem atenção nessa audição dos seus filhos, né? E tomem cuidado para que eles não fiquem o tempo todo com os fones aí e preservem a audição. Tá, joia? Muito obrigado. E olha só, pessoal, então, fico alerta, fico cuidado, presta atenção aí no volume do fone de ouvido e também no ambiente que você está. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós estamos de volta. Até lá!